No Primeira Hora de hoje falamos de um banco diferente de todos aqueles a que está habituado. Nele não há depósitos de dinheiro, há sim depósitos de amostras biológicas. Há um mês que Portugal tem a funcionar o primeiro biobanco humano, o primeiro repositório nacional para todas as áreas médicas. Um passo gigante na investigação de doenças e que pode abrir as portas a novos investimentos da indústria farmacêutica em Portugal. Para nos explicar como funciona, é nosso convidado o João Eurico da Fonseca, o professor e diretor do Biobanco. Professor João Eurico da Fonseca, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Para começar, que repositório é este? Bom dia. O repositório é, no fundo, uma combinação de amostras biológicas e de informação clínica que está disponível dentro de um sistema, por um lado, de conservação de frio, para que as amostras biológicas estejam bem, e de registro de informação clínica, um sistema de informação, um sistema informático, que registra toda a informação clínica relacionada com as amostras biológicas. E que tipo de amostras é que é possível guardar no Biobanco? É possível guardar praticamente todo o tipo de amostras, desde sangue e frações do sangue, portanto, as células do sangue, o soro, até amostras de tecidos tirados de cirurgias, de biópsias, e que podem, na verdade, permitir o estudo de todas as doenças que nós possamos pensar. Ou seja, em Portugal é possível, a partir de agora, estudar a origem de todas as doenças? Bom, de algumas, pelo menos, daquelas que estão acessíveis no Biobanco, mas o princípio do Biobanco é oferecer um banco de amostras genérico, potencialmente permitindo a investigação em todas as áreas médicas. Nós, neste momento, estamos numa fase de crescimento, portanto, apenas algumas áreas médicas estão cobertas, mas... Quais são as doenças em estudo nesta altura? As áreas que estão mais bem representadas neste momento no Biobanco são as áreas da oncologia, da reumatologia, da neurologia e depois mais algumas áreas afins relacionadas, no fundo, com doenças neurológicas e do aparelho locomotor, como o osso, como o cérebro, em que existem, de facto, coleções importantes e muito bem caracterizadas e que podem ser muito valiosas para a investigação biomédica. Quem é que pode contribuir com amostras para o Biobanco? O Biobanco vive essencialmente de coleções organizadas por investigadores biomédicos, na maioria médicos, que estão relacionados com atividades de investigação e atividade clínica e que, no decurso da sua atividade do dia-a-dia, podem estabelecer uma ligação com o Biobanco e depositar amostras e informação clínica no Biobanco. Portanto, por um lado, os médicos e, obviamente, os seus doentes. Espontaneamente, todos nós podemos também colaborar com o Biobanco, no sentido em que um Biobanco tem que ter amostras de doença, mas amostras também de normalidade, para se poder comparar com a doença, não é? Ou seja, todos nós, potencialmente, podemos ser interessantes para estudar uma doença, nem que seja para negar a existência da doença, e mostrar. Se um de nós quiser espontaneamente contribuir com amostras, como é que pode fazer a contribuição? A forma mais simples é o contacto direto com o Biobanco para agendar uma visita, de forma a que haja uma entrevista médica, porque é necessário filtrar alguma informação e depois fazer a colheita de sangue. Este Biobanco é único em Portugal? No sentido de ser um biobanco completamente estruturado e genérico, abordando todas as áreas médicas, sim, mas, no entanto, há bancos licenciados de tumores noutras localizações no país. Nós também temos uma parte do biobanco dedicada a tumores. Digamos que o banco de tumores do nosso centro académico, exato, está dentro do biobanco, enquanto que noutros locais são bancos autónomos. E na Europa, onde é que existem mais biobancos? A Europa tem muitos biobancos centrados no norte, na região norte da Europa. Então no sul podemos dizer que é o único? Não é o único, mas há menos. Há de facto menos no sul da Europa do que no norte da Europa. Há vários biobancos em Espanha, na Grécia, Itália, mas efetivamente há muito mais biobancos na Escandinávia e também no norte da zona central da Europa. E Portugal está preparado para competir com esses biobancos? Não se trata bem de uma competição, é mais uma colaboração. Os biobancos tentem organizar-se em consórcios, tentam partilhar informação e tentam promover que a informação que está dentro dos biobancos seja usada em colaboração. Isso é um fator muito importante porque potencia o que está dentro do biobanco. Mas qual é o contributo deste biobanco para a investigação científica em Portugal? O biobanco funciona como um facilitador da investigação, torna a investigação mais fácil para os médicos e investigadores biomédicos não médicos, no sentido em que é muito mais fácil guardar o material, muito mais fácil guardar a informação clínica e depois é muito mais fácil aceder a ela mais tarde. Isto é um elemento facilitador, promotor de uma investigação mais eficaz, mais rápida. Este é um contributo importante. O outro é dar visibilidade
às coleções de amostras biológicas e da informação clínica para o exterior, promovendo colaborações com outros centros e entrada em projetos internacionais mais competitivos. Esta forma que ajuda a prevenir doenças é também uma forma de poupar nos gastos da saúde em Portugal? Bom, essa seria uma ponte muito rápida que nós não conseguimos afirmar. Não há dúvida nenhuma que investir em desenvolvimento do conhecimento médico é, em última análise, rentável. Agora, a curto prazo, não podemos dar esse passo, nem afirmar esse passo. Mas, sem dúvida que, a médio e longo prazo, investir na divulgação, no conhecimento da ciência médica é seguramente economicamente rentável. Aliás, isso é uma aposta de alguns países. O Reino Unido, por exemplo, de uma forma pragmática, admitiu que não conseguia competir com outros países do centro da Europa, nomeadamente a Alemanha, em algumas áreas de produção industrial, mas na ciência biomédica achou que tinha hipótese e investiu fortemente, não é? Portanto, isso é um bom exemplo de como se pode olhar para o conhecimento biomédico como uma arma de desenvolvimento económico. E para os cientistas, quais são as vantagens, por exemplo, em termos de custos? É muito mais barato fazer investigação com base num biobanco, porque toda a estrutura está montada para trabalhar com muitas amostras e, portanto, tudo fica mais barato. Todos os consumíveis são mais baratos e é uma coisa muito importante. A grande diferença entre um biobanco e um banco não é só no cariz do que está lá guardado, é também na lógica de funcionamento. Um banco tem um fim lucrativo. O biobanco não tem um fim lucrativo, tem um fim de promover, de catalisar o desenvolvimento científico. Como tal, o produto final da operação de um biobanco não é rentabilidade económica para o biobanco, é rentabilidade económica para aqueles que usam o biobanco. E, eventualmente, para o país, quem sabe, mais tarde, depois desse longo processo. Quanto é que custou a instalação do biobanco? A instalação, do ponto de vista estrutural do biobanco, custou cerca de 150 mil euros. E quantas pessoas é que emprega? Neste momento, em tempo completo, existem 3 pessoas, mais 5 pessoas em tempo parcial, que formam uma equipa que está, neste momento, em crescimento naturalmente. À medida que a capacidade que nós temos instalada aumenta também a necessidade de termos mais apoio técnico. O biobanco vai permitir atrair mais estudos científicos para Portugal? Não tenho a mínima dúvida disso. E já tem pedidos de cientistas internacionais para trabalharem convosco? Já temos 2 pedidos de colaboração internacional, exatamente porque há sites próprios para expor o conteúdo dos biobancos e para dar oportunidade, no fundo, aos investigadores que confiam no biobanco de ter mais visibilidade das suas amostras e poder... Onde é que funciona o biobanco atualmente? O biobanco funciona dentro das instalações do Instituto de Medicina Molecular, no edifício Egas Muniz, no campus da Faculdade de Medicina Hospital de Santa Maria. E este biobanco vai permitir ao Instituto de Medicina Molecular ter uma capacidade extra de atrair investimento da indústria farmacêutica em Portugal? Sim, eu estou crente disso, porque a indústria farmacêutica olha para os biobancos de uma forma pragmática, ou seja, sabe que não pode usar de uma forma preferencial o conteúdo de um biobanco, tem que competir, digamos assim, com os outros parceiros, cientistas do mundo académico ou cientistas da indústria farmacêutica pela utilização do material, mas sabe que se existirem biobancos com diversidade e bem organizados, isso, em última análise, é benéfico para a investigação da indústria farmacêutica e para o desenvolvimento de novos fármacos. Ou seja, este biobanco acaba por ter um valor económico associado às suas coleções? Tem. Indiscutivelmente. Tem. Professor João Eurico da Fonseca, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado.